Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de PHP. E nesta aula nós vamos estudar o escopo de variáveis. Todas as vezes que nós estivermos programando, nós estaremos programando em um determinado escopo. Por exemplo, nós podemos programar no escopo global. Logo, nós temos que todas as variáveis que nós declararmos, todas as funções, todas as classes estarão disponíveis em qualquer parte do nosso script. Ou seja, nós temos que tudo que for definido ali é de acesso global e público. Porém, quando nós estamos trabalhando com funções, nós temos que o escopo de variáveis, ou então a visibilidade das variáveis, acaba funcionando de maneiras distintas. E então, todas as vezes que nós estivermos escrevendo um trecho de código, nós temos que entender qual é o escopo em que esse código será executado. Então, por exemplo, aqui nós temos um trecho de código. Inicialmente, nós estamos declarando uma variável de nome num e estamos inicializando a mesma com o valor 5. Feito isso, nós estamos definindo uma função de nome soma e dentro dessa função, ou seja, no bloco de instrução dessa função, nós definimos uma variável de nome valor x e inicializamos a mesma com 30. Em seguida, nós retornamos o valor 10. Nós temos que a implementação dessa função não desempenha absolutamente nada, até porque o nosso objetivo aqui não é estudar as instruções, mas sim estudar o escopo em que as instruções estão contidas. Por fim, após nós finalizarmos o bloco de instrução da função soma, nós invocamos a função soma passando o valor 5. Como nós podemos ver, a função soma nem está esperando parâmetros, porém, nós temos que essa implementação aqui é totalmente funcional. Nós temos que esse código ele está definido em dois escopos. Tudo que está fora do bloco de instrução da função pertence ao escopo geral, ou seja, nós temos que a nossa variável num ela está utilizando o escopo global, logo, nós temos que a mesma estará visível de qualquer parte do nosso script. Da mesma forma, nós temos a função soma aqui embaixo. Nós temos que a mesma é uma instrução que também está no escopo global. Inclusive, nós temos que a nossa função está sendo definida no escopo global. Essa função, ela pode ser invocada de qualquer parte do nosso script, até porque ela está definida no escopo global, informando que essas áreas pertencem ao escopo global. Logo, nós temos que essa área aqui, ela pertence ao escopo local da função soma. Então, nós temos que tudo que acontecer dentro desse bloco de instrução será desalocado da memória a partir do momento que o cursor executar a instrução return, ou então a partir do momento que o cursor finalizar a execução desse bloco de instrução. O que nós temos que entender é que todos os membros que estão definidos dentro da função, eles não possuem acesso externo. Nós não podemos, por exemplo, alterar o valor da variável x fora desse escopo. Da mesma forma, nós temos que não é possível utilizar a variável num dentro do escopo da função. Então nós temos que é fácil entender por que não é possível acessar a variável valor x. Porém, não é tão fácil assim entender por que a variável num não está acessível dentro do bloco de instrução da nossa função. Até porque, se a nossa função está definida no escopo global, porque a mesma não possui acesso aos membros globais. A explicação do porquê o escopo de variáveis de uma função está restrito ao seu bloco se dá pelo fato de que seria muito fácil nós acessarmos as variáveis globais sem nos darmos conta. E também, nós temos que a maior parte do código de uma aplicação está contido em funções. Logo, se as funções tivessem acesso às variáveis globais, nós temos que seria recorrente o problema de sobrescrever um valor que foi definido como sendo global. Por essa razão, nós temos que foi definido que tudo que acontece dentro do bloco de instrução de uma determinada função está restrito a esse bloco, como também nós temos que para fazer acesso a qualquer variável global é necessário especificar explicitamente a qual membro global que esse escopo irá fazer acesso. Então, por exemplo, vamos definir aqui duas variáveis, a variável a e vamos atribuir o valor 10 à mesma, a variável b e vamos atribuir 5 à mesma. Feito isso, vamos definir uma função, vamos chamar essa função de estudo escopo, abrimos e fechamos parênteses, abrimos e fechamos chaves. Nós temos aqui uma situação que se nós tentarmos acessar qualquer variável que foi declarada no escopo global, o próprio editor dirá que não é possível. Por exemplo, se nós tentarmos acessar a nossa variável a, como a gente pode ver, a mesma nem está definida aqui no code complete, até porque a variável a está definida no escopo global, e como nós estamos dentro do bloco de instrução de uma função, nós temos que a nossa visibilidade está restrita a esse bloco. Então, como que nós poderíamos fazer para acessar uma variável global? A primeira forma que nós temos é utilizando a instrução global, ou seja, basta nós colocarmos a instrução global à frente da variável global que nós queremos fazer acesso, que a mesma já estará disponível dentro do escopo da função. Então agora, se nós tentarmos acessar a variável a, nós temos que o code complete aqui do PHP Storm, ele já está mostrando que a variável a agora pertence ao escopo da função. E se nós mandarmos imprimir o valor que está contido na variável a, nós temos que será impresso. Vamos executar a nossa função estudo escopo, ponto e vírgula para finalizar a instrução, vamos mandar executar, e olha só, nós temos que foi impresso 10. Como nós podemos ver, nós não definimos qualquer valor
da nossa variável A aqui no escopo de função. Nós só fizemos isso quando nós declaramos a variável A no escopo global do script. Então nós temos que todas as vezes que nós quisermos acessar um membro global dentro de um escopo local, nós temos que explicitamente dizer que nós queremos que esse membro global esteja disponível nesse escopo local. Agora, se por exemplo, nós não utilizássemos essa instrução, vamos mandar executar e olha só, foi gerada uma mensagem de erro dizendo que o valor da variável A não está definido. Ou seja, nós temos que a variável A ela não está definida no escopo do script e assim não é possível fazer acesso à mesma. Então, todas as vezes que nós estivermos trabalhando dentro de uma função, nós temos que entender que o escopo estará restrito ao seu bloco de instrução. Da mesma forma, todas as vezes que nós definimos um membro dentro de uma função, ele também ficará restrito a esse bloco e todas as vezes que a execução de uma função for finalizada, todas as variáveis que foram definidas no escopo local da função serão removidas da memória. Por fim, vamos fazer um último exemplo, porém vamos fazer o contrário. Vamos definir uma variável localmente e tentar acessar a mesma do escopo global. Vamos dizer que nós queremos uma variável x e vamos inicializar a mesma com 1. Feito isso, vamos mandar imprimir o valor da nossa variável x aqui na linha 14. Como a gente pode ver, a nossa variável x ela nem aparece aqui no code complete, ou seja, o próprio PHP Storm está nos dizendo que a variável x não está no escopo de onde nós estamos programando. E então, nós temos que é nossa responsabilidade saber onde que nós iremos declarar a variável e entender qual será o escopo dos membros que nós estamos definindo. Uma outra forma para nós fazermos acesso às variáveis que estão no escopo global é utilizando a variável global globals. Ou seja, vamos digitar aqui globals e vamos dizer que nós queremos acessar a variável A. Ponto e vírgula para finalizar a instrução, vamos remover esse eco e vamos colocar o eco aqui nessa linha. Então, o que nós estamos fazendo é acessando o array de nome globals, que estará disponível em todo e qualquer escopo da nossa aplicação, e nós estamos dizendo que nós queremos que seja retornado o valor da nossa variável A, que está definido no escopo global. Logo, nós temos que o valor será retornado, até porque nós estamos trabalhando com um array associativo. Logo, nós temos que será retornado o valor que está vinculado à chave de nome A. É importante observar que nós não estamos colocando o cifrão, até porque o cifrão não faz parte do nome da variável, ele é somente um identificador. Então nós temos que o array globals é uma lista que contém todas as variáveis que estão definidas no escopo global da nossa aplicação. Se nós mandamos executar, nós temos que impresso o valor 10, ou seja, nós temos que o valor que está associado à chave A e que está definido no array globals é igual a 10. Por fim, vamos mandar imprimir todos os valores que estão contidos no array globals. Vamos apagar essa linha, vamos ir aqui abaixo e vamos invocar a função printr e vamos passar como parâmetro o nosso array globals. Então, cifrão globals. Ponto e vírgula para finalizar a instrução, mandamos executar e como nós podemos ver, foi impresso uma série de valores aqui no console. Então, nós mandamos imprimir todos os valores que estão contidos no array globals. E como nós podemos ver, foi impresso uma série de valores aqui na tela. Nesse momento, o que nós temos que entender é que qualquer variável, indiferente se foi você que declarou ou algum módulo de um framework ou biblioteca que você está trabalhando, estará acessível no escopo global. Inclusive, nós temos que as constantes get, post, cookie, elas também estão definidas aqui no escopo global e como a gente pode ver, elas são iguais a vazio. Ou seja, nós temos que as variáveis get, post e cookie são arrays e os mesmos não contêm qualquer valor. Então, foi impresso aqui pra gente que o valor 10 está associado à variável A e que o valor 5 está associado à variável B. Ou seja, nós temos que a variável A e a variável B foram as duas variáveis que nós declaramos aqui no nosso script. Então, se por exemplo, nós declararmos uma terceira variável, vamos declarar uma variável de nome testando. Mandamos executar e como a gente pode ver, foi impresso que existe uma variável de nome testando e que essa possui vinculado o número 10. E então, nós temos que todas as vezes que nós precisarmos acessar alguma variável que faz parte do escopo global, basta somente nós acessarmos o array associativo globals e então passar a chave que nós queremos que seja retornado o valor, ou seja, passar o nome da variável. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós estudamos o escopo de variáveis, ou seja, nós aprendemos onde que uma variável está visível e também nós vimos como é possível acessar todas as variáveis que estão definidas no script. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!